Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre a conversão à esquerda. Sabe aquela manobra que a gente faz todo dia? Parece a coisa mais simples do mundo, né? Pois é, mas ela tem uns detalhes que, se a gente ignorar, podem acabar custando caro. Vamos entender isso direitinho? Pois é, parece fácil. Dá a seta, espera o momento certo e vira. Só que o que muita gente esquece é que a forma como você posiciona o carro na via antes de virar é que faz toda a diferença. Esse é o detalhe que separa a manobra correta de uma multa que chega de surpresa. Fica aí a pergunta: será que todo mundo sabe mesmo qual é a regra? E para não deixar nenhuma dúvida no ar, né? Nada de achismo ou ouviu dizer. A gente vai direto na fonte oficial. Vamos ver o que a lei realmente exige. A regra é clara e está tudo documentado. Olha só, a base de toda essa conversa vem de um documento super importante, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o famoso MBFT. Ele é basicamente o guia que orienta os agentes de trânsito em todo o país. Ou seja, é a regra do jogo, preto no branco. Dentro desse manual, cada infração tem um código específico, como se fosse um RG, sabe? E a conversão à esquerda feita do jeito errado se encaixa no código 58511. Ele está ligado diretamente ao artigo 197 do nosso Código de Trânsito. E aqui está o pulo do gato, a palavra-chave de tudo isso, com antecedência. Presta atenção nisso. A lei não punha a conversão em si, mas sim a falta de planejamento. O certo é ir para a faixa da esquerda bem antes de chegar no cruzamento e não decidir virar em cima da hora. E qual é o peso dessa infração? Bom, ela é classificada como de gravidade média. Isso quer dizer que não é uma faltinha leve, mas também não é das mais graves. Fica ali no meio termo, exigindo atenção. E na prática, uma infração média como essa significa o quê? Significa 4 pontos somados na Carteira Nacional de Habilitação de quem foi autuado. E para fechar o pacote, vem a consequência que a gente sente no bolso. A penalidade é uma multa. Então, aquela manobra mal planejada pode sim sair bem cara. Certo, já entendemos a regra. Mas na prática, o que leva um agente de trânsito a aplicar a multa? Vamos ver agora exatamente os cenários que dão problema. O manual é bem direto. São duas situações clássicas. A primeira, como a gente já falou, é a falta de planejamento, não se posicionar com antecedência, e a segunda, que é super comum e perigosa, é aquele motorista que está na faixa do meio, ou pior, na da direita, e de repente corta todo mundo para virar à esquerda. Se não tiver uma placa ou uma pintura na pista permitindo isso, é infração na certa. Ah, mas atenção! Como em quase toda a regra de trânsito, existem as exceções. E é fundamental conhecer essas exceções, porque elas podem livrar a gente de uma multa. Vamos ver quando é que a regra não se aplica. Olha que legal essa comparação, fica bem fácil de entender. De um lado, o que gera multa. Um carro de passeio que vira do nada lá da faixa do meio. Do outro, quando não gera multa. Por exemplo, um ônibus ou um caminhão, eles são enormes, precisam de mais espaço para manobrar, então a lei entende isso. E a segunda seção, que é a mais importante para o nosso dia a dia, depende da sinalização na pista. E que sinalização é essa? É a tal da PEM. A sigla parece complicada, mas o significado é bem simples. São as setas indicativas de posicionamento na pista. Sabe aquelas setas pintadas no asfalto? É exatamente isso. Então, a gente precisa ficar de olho nessas setas. Elas funcionam como uma autorização especial. Se a faixa do meio, por exemplo, tiver uma seta que aponta para frente e para a esquerda, pronto, virar à esquerda dali é totalmente permitido. A regra de ouro é essa: a sinalização pintada na via sempre manda mais que a regra geral. Tem que prestar atenção. Ok, para a gente amarrar tudo isso e não ter mais erro, vamos ver alguns exemplos práticos. O que um agente de trânsito anota no campo de observações da multa? Isso deixa bem claro o que é certo e o que é errado. Então vamos resumir a ópera. É totalmente incorreto mudar de faixa ali em cima da hora, forçando passagem no meio dos outros carros. Também é completamente errado e muito perigoso virar à esquerda lá da faixa da direita. O jeito certo, o único que garante a segurança e evita a multa, é o número 3. Se planeje, sinalize, mude para a faixa da esquerda com calma, com antecedência, e aí sim faça a conversão. A regra, no fim das contas, é bem lógica, não é? Mas isso leva a gente para uma reflexão no nosso dia a dia. Será que a sinalização na nossa cidade é sempre clara? As setas na pista, as placas, elas realmente ajudam a gente a tomar a decisão certa ou, às vezes, acabam gerando mais confusão?
Fica aí um ponto para a gente observar no caminho para casa. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Nosso e-mail é federaisdoensinopapodetransit@gmail.com.